Saudações, cumprimentos a todos. Mais um vídeo. Esse vídeo preparado é sobre os BRICS, os famosos BRICS. Então, os cumprimentos, deem o like, o positivo, o joinha, estarão contribuindo para a qualificação da nossa edição e da nossa apresentação. O BRICS é uma sigla que foi denominada por um economista britânico. É uma alcunha, né? BRICS, que representa, logo eu vou dizer, representa a inicial dos nomes de 5 países. Esse britânico economista é Jim O'Neill, e que inclusive nessa época ele recomendou os investimentos de empresas nesses 4 países originariamente, porque ele via nesses países e nessa organização internacional denominada BRICS, que ele sugeriu, o futuro da economia mundial. Por incrível que pareça, né? Um economista britânico vaticinando isso lá em 2009. Aconteceu isso aí. Então, o BRICS é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A África do Sul, ela entrou posteriormente. Os BRICS, eles foram criados em 2006. É um foro diplomático. E quando se reuniram ministros das relações exteriores desses 4 países em Nova York. Em 2009, aconteceu a primeira cúpula de chefes de Estado na cidade de Ekaterimburgo, na Rússia. Essa instituição, desde seu início, vem lutando por uma reforma na governança mundial, no sentido econômico e financeiro, e com a participação mais efetiva das economias emergentes. A África do Sul, ela entrou em 2011, entrou a África do Sul. Aí então eles colocaram o S de África do Sul, então ficou a denominação hoje BRICS. E a representação econômica, financeira desse BRICS é através do novo banco. A sigla é o novo Banco Internacional desses países, o BRICS. O que eles advogam? Eles advogam uma participação mais efetiva das economias emergentes e a reorganização da ONU, criando novos mecanismos que retratem a realidade atual e o crescimento dos países do mundo 60, 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Já disse isso aí em outros vídeos, que não tem sentido o mundo estar sendo regulado, regulamentado, gerido, administrado, segundo as normas que foram criadas lá em 1945, quando foi encerrada a Segunda Guerra Mundial com a vitória dos aliados. Então não tem sentido permanecer essas regras. E também não tem sentido permanecerem fora desses organismos econômicos nações em franco desenvolvimento e progresso. Inclusive uma nação, a Índia, por exemplo, a Índia é detentora da bomba atômica. É um país riquíssimo, é um país que está emergindo da sua situação de pobreza. Vamos lembrar que a Índia, vou dar os dados aqui também deles, tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Então, ampliando a participação desses países no Conselho de Segurança, que atualmente são só 5, então tem que ampliar esse Conselho de Segurança e colocar esses países emergentes, exatamente o Brasil e a Índia, que são os principais postulantes. Os demais países, com exceção dos Estados Unidos e da França, os demais países, todos eles entendem que a Índia e o Brasil têm que participar desse Conselho Permanente da Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas. População, só para dar para os nossos ouvintes entenderem a importância desses países, vou falar sobre o território e a população. O Brasil tem 8.500.000 km², 215 milhões de habitantes. A Rússia é bem maior que o Brasil em território, 17 milhões de quilômetros quadrados,
145 milhões. A Índia tem 3 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. China, 9 milhões 597 de quilômetros quadrados e 1 bilhão e 400 mil habitantes. E África do Sul, 1 milhão 220 mil quilômetros quadrados para 65 milhões de habitantes. Ou seja, vejam os dados. Em território, esses 5 países têm 40 milhões de quilômetros quadrados e tem uma população de 3 bilhões e 300 mil, já é mais da metade do PIB econômico mundial. Então, só 5. Agora nós vamos acrescentar os seguintes países: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. São os 5 países que já se consolidaram como membros. E tem mais 30 inscritos, porque tem regras para se inscrever nos BRICS, tem regras que eu aponto aqui, tem regras para isso aí, né? Então é uma formidável estrutura de banqueira financeira que já estão efetivando empréstimos às nações em desenvolvimento para ferrovias, aerovias, estaleiros, para portos, construção de navios, ou seja, infraestrutura das nações em desenvolvimento, construção de estradas, por exemplo, a África está hidrelétricas, termoelétricas, a África está muito nesse cadastro. Em 1º de janeiro de 2025, o Brasil assumiu a presidência dos BRICS, sendo que a cúpula dos chefes de Estado está prevista para acontecer em julho, agora, no Rio de Janeiro. Essa eleição ocorreu uma espécie de reeleição. Era a ex-presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, já era presidente o ano passado. E a vez era da presidência desse bloco econômico e financeiro, era da Rússia. Mas o Putin declinou e permitiu, com o aval dele e da China e dos demais países que compõem os BRICS, resolveram deixar a Dilma Rousseff com mais um ano na presidência dos BRICS. Por quê? Porque no início, quando foi criado lá em 2006, que começou, que eu falei, depois 2009, houve problemas de gestão. Aí assumiu a Dilma. A Dilma recuperou, modificou, porque ela pode não ter sido uma boa política na visão de muitos políticos no Brasil, mas é extremamente competente como uma técnica especialista em economia e finanças. E reconsolidou esse banco e impressionou os governantes chineses e russos e a reconduziram à presidência dos BRICS. Então, ela continua de presidente e agora em julho o Brasil vai sediar essa reunião importantíssima dos BRICS, que está ampliando a sua estrutura financeira e ampliando por consequência a sua carteira de empréstimo a esses países. Tudo a juros perto de zero. Então, o que precisa para entrar ser membro dos BRICS? Rapidamente, manutenção do equilíbrio geográfico e de boas relações diplomáticas com os membros do grupo, a não adoção de sanções sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, a ser membro das Nações Unidas e apoiar o multilateralismo, que é uma tese, um princípio da nova ordem econômica mundial. Não existe mais hegemonia desta ou daquela nação. Não pode mais. Tá? A hegemonia norte-americana acabou agora no início de 2025 e agora são vários países, a partir com a liderança dos BRICS, que pode, nesse pensamento, nesse princípio de multilateralismo e assumindo compromissos com a reforma de governança global, conduzir as administrações no mundo todo em paz, sem guerras, sem sanções econômicas. Tudo isso que está sendo feito até agora pelo Ocidente contra o Oriente e contra a África
de sanções, isso não vai existir nessa nova ordem econômica, pelo menos assim aguardamos, nessa nova ordem econômica mundial. Assim então, rapidamente, o que é os BRICS e claro, estão causando, porque nós estamos, para completar, nós estamos numa fase de transição. Os norte-americanos não querem ainda ceder a hegemonia, evidentemente. A histórica sempre contou que foram dramáticas, foram trágicas a época de transição de um poder a outro poder para comandar o mundo. Desta feita, é um poder só que deve entregar e já está entregando, que não tem condições econômicas e financeiras para conduzir mais nada, nos Estados Unidos, e dá lugar a uma nova ordem econômica financeira de acordo com as intenções que estão expressas nos compromissos internacionais desses 5 países, anexados esses mais 5 que eu disse, e mais 30 que virão, e seguramente serão ainda no final deste ano 100 países a pertencer aos BRICS, a um dos representantes da nova ordem econômica internacional. Obrigado.